Bom, sem maiores delongas, nós mantemos aqui o nosso pedido de desligar os seus celulares e pedimos aqui ao José Amaral para assumir a fala. Oi. Tá bom? Boa noite a todos. Alegria muito grande estar aqui com vocês para continuarmos nessa jornada, essa semana da Semana Espírita. É sempre um prazer muito grande estar aqui para refletirmos sobre a nossa vida cotidiana e princípios que a gente pode aplicar na nossa vida para transformá-la em uma vida mais saudável, mais feliz. O tema solicitado para essa noite foi casamento e divórcio. Eu coloquei numa visão evolução, mas é uma evolução de mãos dadas, evoluindo de mãos dadas. Eu acho que a reflexão passa exatamente por esse aspecto. É um aspecto de perceber a nossa evolução, o nosso processo evolutivo, e dizer para nós mesmos que nós podemos traçar uma história mais significativa, mais condizente com aquilo que nós nos predispusemos a fazer quando encarnamos. Eu gostaria de sempre, nas nossas falas, a gente parte sempre do princípio seguinte: a doutrina espírita é uma doutrina que nos faz alegres, por excelência. Então, qualquer tema que a gente trate dentro da doutrina espírita, abre-se portas para que a gente possa se sentir cada vez mais feliz. E essa felicidade é exatamente a gente traduzir, às vezes, os textos, né, que estão lá no livro, e geralmente as pessoas têm uma dificuldade muito grande quando pegam o livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, porque o texto é um texto filosófico do século XIX. E às vezes o texto é complicado, pesado, denso. Mas a gente vai tentar traduzir esse texto para uma linguagem mais light, colocar no nosso cotidiano. Então, começando o que é casamento. Casamento é exatamente isso aí, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. É um dos primeiros atos do progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos. Casamento é um fenômeno mundial, em todas as épocas, desde o início, né, quando começa a união, formando o sentido de família, vem desembocar nisso que nós conhecemos hoje como união conjugal, que é a nossa família, né, burguesa, que veio nos últimos 300 anos evoluindo até chegar nos nossos dias, constituído exatamente dessa possibilidade. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde não haja, com o tempo, sofrido a mudança. Aqui a gente começa a delinear um perfil. O casamento nos leva a uma lei,
lei divina, que é a lei da sobrevivência, que é a lei da procriação, que é a lei da preservação da espécie. Então o que tem de lei divina é exatamente a união dos sexos para procriação. Isso está implícito em nós, isso está inscrito, e nós sustentamos e manifestamos através dos nossos instintos de preservação. Quando a gente começa então a aprofundar, a gente vai mais um pouquinho. Deus quis que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois a amá-los e a fazê-los progredir. Porque se fosse só a união da carne, ficava muito fácil, tinha que complicar um pouquinho mais, tinha que colocar a coisa um pouco mais complicada. E aqui, quando a gente está falando de lei do amor, é lei mesmo do amor, porque a gente não está falando de romantismo. O romantismo é uma construção humana, é uma criação humana, e não tem mais de 300 anos. Nós estamos falando de lei, as leis que estão presentes no átomo, sob o nome de eletromagnetismo, estão presentes na galáxia, com o nome de força gravitacional. Entre nós humanos é afeto. Essa força que nos une é exatamente o afeto. Então, quando a gente começa a perceber essa lei, e às vezes, muitas e muitas vezes, as pessoas, quando a gente fala que o objetivo da vida de todo e qualquer ser humano é amar e ser amado, ainda pairam algumas dúvidas. Pessoas confundem esse amor, lei, com amor romântico. E aí sempre tem uma pessoa na plateia que às vezes não está muito preparada, principalmente quando o ambiente é mais descontraído e há uma interatividade maior. Geralmente quando você fala assim, aqui eu posso afirmar categoricamente que toda e qualquer pessoa que está aqui dentro, o objetivo final é exatamente amar e ser amado. Tem sempre um que fala lá no meio, nada disso, negócio, não tem nada desse negócio de amor romântico. Aí a gente é obrigado a pegar a palavra e falar para vocês, eu não estou falando de amor romântico, estou falando de amor lei. E aí quando você explica para ele o que significa essa lei, ele ainda insiste, e teve um que insistiu, assim, não tem nada disso. O meu objetivo maior é comprar uma BMW. Aí a gente começa a pensar assim, gente, eu vou ter que dar corda para ele. E aí a gente vai dando corda. Para que você quer comprar uma BMW? Eu quero comprar uma BMW porque eu não dou conta de comprar uma Ferrari. E vai aumentando. Eu falei, mas para que você quer comprar um carro desse tamanho, desse preço? Aí eu escutei uma coisa que eu nunca vi mais machista na minha vida: para bater umas lebres. Eu não entendi muito bem, mas depois descobri que carro virou abatedouro. Eu, sem levar em consideração o mau gosto, eu continuei dando corda. Mas para que você quer abater tanta lebre? Aí eu percebi que qual que é o objetivo de uma pessoa fazer isso? Aí ele não respondeu. O colega do lado falou assim, às vezes ele encana a perna com uma. Aí eu virei e falei assim, para quê? Para amar e ser amado. Em qualquer situação, o ser humano só vê sentido nas coisas que faz na vida. A gente só passa 8 horas trabalhando, desafios, estresse, pressão, para a gente ganhar alguma coisinha, para chegar em casa e ter quem nos receba na porta. Ou se não na porta, na hora que está lá dentro, chegando do trabalho, chegando da escola, na hora que você chega e olha, não tem nada mais gostoso que você ter um dia totalmente estressante, pressão por todo lado. Na hora que você chega na casa da gente, que você fecha o portãozinho assim e entra para dentro da sua casinha, na hora que você chega lá, tem gente lá dentro olhando para você assim. As pessoas costumam
tratar casamento com uma carga tão pesada energeticamente, porque o casamento também foi desgastando ao longo do tempo. A própria palavra casamento no nosso tempo é colocada nesse nível. Então as pessoas que acreditam nisso, começam a colocar que o casamento é exatamente isso. E às vezes costuma a imprimir isso na sua própria vida e descobre o quanto é sofrer. Porque aí, casamento, quando exatamente vai para o lado oposto, aí é sofrimento. Porque aí não dá nem prazer mais você chegar em casa. Porque de repente você chega em casa, na hora que você fala, querida, cheguei, ela já grita lá de dentro, já chegou, é? Cadê aquele negócio que eu falei pra você? E você simplesmente fala assim, eu vou embora. Costuma ter que chegar de mansinho e olhar primeiro para dar uma sondada como é que está o perfil. Se o semblante estiver suave, dá para encarar. Se não, já tem que começar o seguinte, a rever a sua chegada. Porque às vezes vale a pena você sair, ir no quintal da vizinha, dar uma despistada, rouba uma rosinha e volta e eu comprei especialmente para você, querida. Ela sabe que é mentira, mas eu acredito, para exatamente tentar manter a situação. Então, o que muda? Já que nós estamos falando, associando esse tema, casamento, divórcio, com processo evolutivo, o que é que muda? As leis da natureza, ou as leis naturais, as leis divinas, são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. À medida que a gente vai compreendendo melhor a vida, a gente vai mudando a nossa compreensão da própria vida. As leis divinas não mudam. Nós é que mudamos a nossa maneira de compreendê-las. Aquilo que às vezes a gente entende numa determinada época, de repente com mais recursos, com mais capacidade intelectiva, com mais capacidade de percepção, às vezes, com mais recursos tecnológicos, a gente muda a nossa completa, vai completando cada vez mais a nossa visão acerca do fenômeno. Então, leis da natureza não mudam, são imutáveis, é uma das características. Agora, as leis humanas mudam. Aliás, é o grande ponto de interrogação para todo e qualquer cientista. A gente pergunta sobre as leis, a gente sabe sobre as leis, a gente vai até quase próximo das causas das leis, a gente consegue estabelecer relações de causa e efeito, consegue desmontar relações de causa e efeito, mas no fundo, a gente não consegue explicar a própria lei. Como é que é a própria lei? Essa capacidade que a gente tem de entender que existe uma lei. Então, é aí que é o grande nó. Eu me lembro do grande professor e pesquisador do laboratório CERN, de aceleradores de partículas, 9 quilômetros de laboratório montado. Acelerador de partículas é aquele laboratório que dá um tiro de cá, as partículas vão acelerando, encontram no meio, explodem, e aí parte a matéria se desintegra, para tentar buscar exatamente o início, para tentar descobrir qual foi o início da nossa galáxia, do nosso planeta, do nosso universo. Aí o que acontece quando ele percebe? Exatamente analisando a questão das leis, ele começa a perceber o seguinte: no universo só tem 4 tipos de forças básicas: nucleares fracas, nucleares fortes, no interior do átomo, eletromagnética e gravitacional. Essas 4 forças, à medida que vai se aproximando aquele estado inicial, quando eles desintegram a matéria, aquele estado inicial, fica uma força só, se reduz a uma coisa só. E o Rubia exatamente foi questionado pela repórter na época, falando assim: o que o senhor quer dizer com isso? O senhor quer dizer que
há um Deus, eu quero dizer que essas forças constitutivas do universo, quando estão lá na sua base, se tornam uma só. Você pode chamar isso do que você quiser, até de Deus. O que eu posso dizer é que é impossível ter um universo do jeito que o universo é, sem esse arquiteto, sem essa base. Então é de lá que vem toda essa história que a gente chama, né, de leis naturais, de leis divinas. E aí a gente entra no nosso mundinho de hoje, onde tudo é aparente, tudo é fugidio, e o filósofo que volta para o centro do processo é exatamente Heráclito. Heráclito dizia, ele era o filósofo da mudança, é o filósofo da mudança, que dizia o seguinte: a única coisa que jamais muda é a própria mudança. Ele é o filósofo que dizia o seguinte: ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Você entra no rio, sai do rio. Se entrar novamente, você já é outra pessoa, porque já tem a primeira experiência de ter entrado no rio. As águas já são outras, porque já passaram. Então ninguém realmente entra no mesmo rio duas vezes. Só que quanto mais a gente percebe essas mudanças, mais a gente começa a questionar o seguinte: mudança, será que existe mesmo mudança hoje? Principalmente as questões de tomada de decisões, as decisões que tem que vir lá de dentro de nós, decisões às vezes que vão gerenciar, ou que vão administrar, ou que vão determinar toda a nossa história de vida, antes de reencarnarmos, estando aqui e determinando toda a nossa história futura. O problema é que a gente começa a perceber o seguinte: que quando a gente mergulha um pouquinho mais profundamente nessas mudanças, a gente percebe que a gente não está mudando coisíssimo nenhum. Isso que a gente está assistindo é só pirotecnia, são fogos de artifício, porque nós não sabemos para onde a gente vai, a gente ainda não tem certeza para onde a gente vai. Você pergunta a qualquer pessoa, na hora que você vai perguntando a respeito da finalidade, do objetivo, quando encontra-se com a morte sim dá um barra na pessoa e a pessoa não consegue transcender. E aí a pessoa começa a ficar com medo da vida, porque a pessoa que tem medo da morte, obviamente tem medo da vida. E esse medo faz com que a pessoa não compreenda o que está acontecendo no nosso meio. Nós estamos no meio de uma revolução onde tudo parece mudar rapidamente na nossa frente, mas muito. É tudo fugaz, é tudo fugidio, tudo é impermanente, nada permanece. O Lulu Santos está certíssimo: nada do que foi será do jeito que já foi há um minuto. Não é. Por quê? Porque a gente está exatamente no meio de uma revolução de costumes, de proceder. Só que a gente mergulhando um pouquinho mais, a gente vai perceber que a gente não está mudando coisíssima nenhuma. A gente está mudando só aparências. A gente muda o paletó, a gente muda a calça, a gente muda o jeito de pentear, a gente muda o jeito de fazer maquiagem, o estilo do cabelo, o sapato, o carro, a casa, mas nós continuamos com os mesmos preconceitos e os mesmos conceitos, enraizados há muito tempo. E às vezes para a gente mudar demora, porque não é simplesmente se tornando uma pessoa apta a fazer essa mudança. Quantas e quantas vezes a gente escuta nos nossos dias de hoje palestras, aulas de filósofos, de pensadores, que exatamente provam para a gente isso. É difícil mudar, muito difícil, porque nós estamos exatamente numa situação em que nós construímos um modo de ser e depois fica complicado da gente parar de ser do jeito que a gente é. Quer ver como a gente pode mostrar isso, demonstrar isso facilmente? Então você devolve. Esse gesto que o Vanduil fez para pegar a minha caneta, ele aprendeu esse gesto com um mês de idade. Ele está fazendo o mesmo gesto até hoje, treinadinho.
Com 1 mês de idade, a mãe dele começou a passar algum objeto perto do berço e ele ainda não estava acostumado com o equipamento. Custou regular até chegar e pegar. No que ele pegou pela primeira vez, no bom sentido, criou-se uma trilha no cérebro, criou-se um caminho neurológico no cérebro, do primeiro neurônio até o último neurônio utilizado para fazer o gesto de pegar. É como se tivesse entrado numa mata virgem com um facão e fazendo uma picada. Então ele traçou esse caminho no cérebro. Na segunda vez que alguém mostrou para ele algum outro objeto, ele foi de novo, já tinha mais controle, pegou, reforçou o caminho. Mais uma vez pegou, reforçou o caminho. Hoje, o Vandoil está com essa trilha asfaltada, ajardinada, iluminada, perfumada, florida. Então, se eu jogar a caneta para ele, faz um gesto sem pensar, só no reflexo. Agora eu pergunto, a gente dá conta de mudar uma situação dessa assim, de uma hora para outra? Não dá. Não damos conta, porque é difícil mudar. É por isso que a gente está sempre achando que está mudando, mas é só e somente só aparência. Eu gosto muito do Antônio Paixão, numa fala dele, que ele fala assim, ó, tem gente que às vezes chega perto da gente e fala assim, eu sou pra frente, eu estou antenadíssimo, comigo é assim, eu estou na crista da onda, tudo que faz hoje eu estou tentando seguir a onda, estou tentando seguir a moda. Eu sou uma mulher para frente. A história que ele contou era de uma mulher. Aí você pergunta assim, você tem certeza que é para frente mesmo? Tem. Aceita qualquer coisa assim? Aceita. Está acostumadinho com aquilo que pode ser a partir de hoje? Não se estranha com nada? Não. Ótimo. Tem filho? Tem. Quantos? 3. 2 casados e um mais novo está em casa, está com 19 anos. Estuda? Estuda. Conversei com ele. Eu conversei com ele e ele me disse o seguinte: para a senhora hoje, na hora que chegar em casa, ô mãe, eu vou deixar de estudar, porque minha vocação não é estudar, a minha vocação é ser carroceiro. Eu adoro a profissão de carroceiro. E não adianta mais eu tentar estudar, porque eu já encontrei a minha grande pérola. Vou me casar, porque a minha alma gêmea já está comigo. Nós já estamos namorando há uns 3 ou 4 meses, e eu já descobri que eu gosto dela e vou casar com ela. Vou me casar com ela tranquilamente. É Maria do Carmo, tem 67 anos. Se a mãe realmente for uma mãe para frente, já vira para o filho e fala assim: ô filho, vamos tentar ver que a gente acha um cavalo mais barato. E você já descobriu quem é que vai fazer a carroça para você? Eu conheço um marceneiro que é bom, mas bom demais da conta, e as carroças que ele faz são muito boas. Eu nunca mais esqueci desse negócio e estou usando, doutor. O autor está ali. É aí que a gente começa a pensar. Nós pensamos que mudamos, mas no mesmo instante, a gente, se fizer uma reflexão mais profunda, a gente está mudando só na aparência. Lá dentro está carregadinho de preconceitos e conceitos, às vezes centenários, milenares, que a gente não consegue às vezes se desvencilhar disso. Então, fazer um processo evolutivo não é assim. Não é assim. Nós temos que trabalhar muito e trabalhar detalhes que às vezes parecem insignificantes na nossa vida, mas que é exatamente ali o fio da meada, onde você começa a trabalhar uma transformação grandiosa lá na frente. Então, quando a gente começa então a pensar, a gente vai ver que as nossas ideias, quem assistiu ao palestra do Dr. Paulo Gaudense na Rede Cultura, viu direitinho a ideia. Como é que ele faz o caminhar da ideia? Para cada ideia que a gente tem,
A gente precisa de uma estrutura que lhe dê sustentação. O problema é que nós temos as ideias, nós fomos criados com conceitos, e uma coisinha simples pode exatamente determinar toda a sua história de vida. Está cheio de exemplo para todo lado. Olha a novela das 8, novela das 9 da vida. Uma menina de 3, 4 anos de idade estava sendo despejada numa favela, um drama existencial. Na cena seguinte, tem uma pessoa chegando dos Estados Unidos, carregando malas cheias, toda bem vestida, perequetada, e fala para essa menina de 3, 4 anos: lá é que é bom, lá é o paraíso, lá não tem pobreza, lá tudo é limpo, lá tudo é maravilhoso. Pronto, bastou isso para vincar no psiquismo de uma criatura dessa um único propósito na vida: é lá que eu quero morar, é lá que eu vou morar. E enfrenta jacaré, tiroteio, ilegalidade para ir morar lá. Quantas vezes a gente implanta ideias preconcebidas na cabeça de meninos e meninas, não tem a idade? Tem umas boas, que aquele menino, quando machuca o dedinho, está brincando pelo quintal, lá começa a chorar, a mãe ou o pai: homem não chora, coitado. Nossa Senhora, corre só uma aguinha no canto do zóio, Nossa Senhora. Custa segurar. E depois vai tirar onda para a mãe, né? Vai ser o grande herói da mãe: mãe, nem chorei. E ainda reforça: mas já virou homem. Isso é que é o homem da casa. Esse menino cresce, está com 17, 18 anos de idade, briga com a namorada e vai para casa e começa aquele abafamento no peito. E ele começa: gente, eu estou querendo chorar. Segura, menino, você é homem, cara. E aí começa a ficar com medo e entra em crise de identidade, porque começa: gente do céu, eu estou querendo chorar. Será que eu estou bandiando? E começa a ter problema de identidade. Não que seja ruim, quem sabe às vezes até descobre, mas é pelos preconceitos que são criados na nossa cabeça, porque a gente aprendeu lá ideias que geraram uma estrutura e que depois a gente tenta mudar as ideias mudam, mas a gente quer viver as novas ideias com a estrutura antiga, e a estrutura antiga não serve mais para as ideias novas. É preciso então a gente aprender a desestruturar sempre, mas para desestruturar a gente tem que entrar em crise, a gente tem que checar, a gente tem que reavaliar por dentro. E quem é que quer entrar lá dentro e mexer nas coisas? Entrar lá para os porões da vida e falar assim: meu Deus, isso aqui ninguém quer. Então quer ficar na superfície. É por isso que nós criamos um mundo o quê? Passageiro, o mundo fácil, o mundo onde você busca as coisas que não duram. Tudo tem que ser fugaz, tudo, até a televisão, para fazer sucesso, tem que ser fugaz. Padrão: 4 segundos por plano de imagem. A cada 4 segundos a imagem muda ou tem um movimento. Cada 4 segundos aparece o rosto de uma pessoa, aí você conta: 1, 2, 3, 4, já mudou. 1, 2, 3, 4, já mudou. 1, 2, 3, 4, já mudou. Aí você assiste um programa, uma reportagem de 1 hora. Depois de 1 hora de reportagem, tudo picotado. Quanto mais picotado, melhor, porque uma televisão, para fazer sucesso, tem que te cativar. E você assiste televisão como? Na sala da sua casa, luz acesa, menino entrando e passando, é a mulher que deixa um prato cair, é a vizinha que chega para trazer biscoito, e você já fica de olho no biscoito, e você está assistindo um programa de televisão, e de repente você já volta para lá e fala. É por isso que às vezes as novelas são tão repetitivas. Quem assistiu o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o penúltimo e o último, entendeu tudo.
O resto que tem no meio é encheção de linguiça. É só, vamos embora, tá, e vai, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta, 2 anos, e vai, e volta. E a pessoa está, hoje, não tem da vez. Não, é só pirotecnia. E aí a pessoa acaba de assistir aquele negócio, porque o repórter tem que ser competente, porque é tudo picotado. O cara que faz a edição tem que fazer a edição videoclíptica. É como se fosse um videoclipe. Pergunta para um, ele abre a boca para responder, corta para outro. E você fica assim, atrás, quem é que respondeu? O que ele respondeu? Onde? Quando? Aí volta de novo, lá no meio da conversa, ele volta daquele que fez a pergunta primeiro. Aí ele dá a resposta. Você já não sabe qual que é a pergunta que foi feita para ele. Você deduz. Aí acaba o programa, você chega perto da pessoa, o que é que você assistiu? Foi trem demais, cara. Foi trem demais que eles falaram ali, meu. Você não dá conta de entrar no conteúdo. Diferente de uma TV Cultura, que a TV Cultura, especificamente, tem aqueles programas que só conteúdo. Então não tem pirotecnia de imagem. A imagem fica o quê? 30 segundos, 1 minuto, e fica lá. Aí bota um jovem para assistir aquilo. Se você deixa ele com o controle remoto, na mesma hora, tira esse cara daí, esse cara fala demais, né? Pelo amor de Deus, porque não tem mais nada para ver, a não ser o quê? Prestar atenção no conteúdo que a pessoa está falando. Então não assiste. Quer ver? É impermanência. Porque a gente não quer entrar dentro da gente mesmo. Nós somos péssimas companhias para nós mesmos. É por isso que a gente não dá conta, não se aguenta. A gente vai para casa, tem que ligar a televisão, liga a rádio, liga não sei o quê, conversa com a vizinha, faz tudo, menos. A proposta é simples. Vai para casa, senta na sua cama, sozinho, sem olhar para nada, e tenta entrar em contato com você 5 minutos. Eu só peço 5 minutos, gente, pensando só com você, viu? As meditações do mundo ocidental é uma beleza. A pessoa começa a meditar assim, e a cabeça está assim, gente do céu, eu esqueci aquele negócio de gato. Eu tenho que fazer aquele negócio lá depois. Como é que eu faço? Nossa, eu não passei lá no cara do vestido. Será que está pronto? Não, deixa eu voltar aqui. Tudo fugidio. A gente não dá conta de fixar em nada. A gente não dá conta de colocar o nosso pensamento flutuante sem nenhum objetivo. É complicado, cara. É só mesmo a gente aprender a lidar com as nossas ideias, para que a gente possa saber fazer as nossas escolhas. É por isso que as nossas escolhas estão completamente capenga. A gente escolhe, mas nunca tem certeza que está escolhendo corretamente. Por quê? Porque a gente não tem bases. A gente não está sustentado em cima de princípios, de valores. Aqui, ó, a mudança gera riscos e oportunidades. Que tipo de risco e oportunidade? Nós estamos na era da comunicação e, ao mesmo tempo, é a redução mais drástica que nós temos de laços afetivos. Eu prefiro conversar através da internet. Eu prefiro conversar através do celular. Tem gente que liga para o irmão dentro de casa. Está num quarto e liga para o irmão. Oi, você vai lá? Eu vou. Então vamos. E esses meninos de hoje, digital, eles já estão todos preparados para isso. Esse mundo vai complicando cada vez mais, porque as novidades a cada dia que passa ficam cada vez mais fáceis. É muito fácil se ter isso aí. E a gente que é da geração antiga, a gente olha isso e o pessoal fala assim, nossa, coitado, ele é tão antiquadinho, né? Ele já está com 50, né? Ele é daquela... E eu tenho que concordar com isso, porque eu sou mecânico. O máximo que eu consigo chegar é analógico. Você sabe o que é analógico? Agora vai disputar com esses meninos de hoje, que é tudo digital. Eles pensam em bloco. Me bota para jogar videogame com um menino de 6 anos de idade e descubra quem ganha. Eu sou mecânico, principalmente para jogar videogame. Eu jogo com a língua
E você fica naquele desespero, sua. E os pirrais, 6 anos de você fala, ô tio, precisa de estudo, não é só assim. Ele nem mexe o dedinho. Ele nem mexe o dedinho. E você custa chegar com aquele diabo de boniquinha dela no final. Ele vira pra você e fala assim, o senhor não pegou a bananinha? Mas você vira pra eu sou lá onde pegar a bananinha, menino? Tem bananinha nenhuma ali não? Eu falei, tem sim. Se o senhor não pegar a bananinha, o senhor não pula lá não. Mas menino, não tem nada desse negócio. Eu falei, tem sim, morde pra você ver. Eu tenho que voltar? Eu tenho. Custa chegar lá, eu falei pra você que não tinha bananinha? Eu falei, tem sim. Aonde tá acendendo aquela luzinha lá? É. Ali tem uma bananinha, você tem que pegar ela. Como é que faz pra pegar? Pula. Aperta onde pra pular? B, aperta o B. Você quase quebra o negócio, né? Mas o senhor também me engatou um turbo. Meu Deus. O que é isso, menino, engatar turbo? É o seguinte, o senhor aperta 2 vezes para cima para esticar, aperta 2 vezes esse aqui, aperta de baixo, segura, aperta, dá um toquinho nesse esticar, aperta esse aqui, aperta e segura no de baixo. Mas menino, tem gente que fazer isso não. Tem sim, daí sorteio, eu faço sorteio. Na primeira fase. É o mundo de hoje, é o mundo da geração que falta afeto, porque o menino fica o dia inteiro nisso. Você passa perto, nem te cumprimenta, nem te olha, nem te vê. Você vai, volta. Tem gente que às vezes, aliás, é até bom. Tem gente que às vezes chega em casa, fica doido para os meninos ficar quietos, porque você passa o dia inteiro trabalhando, cheio de problema, tá estressado. Você quer chegar em casa e. Aí você às vezes costuma chegar em casa, olhar os meninos, estão tudo brincando na caladinha. Passa até pé por pé, né? Vai pé por pé. Deixa eu descobrir que eu cheguei, né? Deixa eu descobrir. A gente só chega perto dos meninos quando eles estão fazendo bagunça. Estão doentes. É por isso que eles, quando eles ficam doentes, fica beleza. Não, você está doente? Oh. Então hoje você não vai na escola, não? Aí o outro fica sadinho, eu também tô. Deixa eu ser mentiroso, menino. Ah, tem maçãzinha, tem não sei o que, tem tudo na mãozinha, a tempo e a hora. E aí, o que ele vai querer? Ficar doente. Esse menino só chega perto do pai, ou quando ele quer que o pai chegue perto, para estreitar o laço de afeto, ele tem que fazer o quê? Uma coisa errada. Aí na hora que ele faz uma coisa errada, os pais, o que está acontecendo? O que fez? Por que você fez? Por que? Obrigado. Esse negócio de colocar copo aqui mas não abrir não adianta nada. Eu estou com a mão ocupada. E a questão é simples. A gente vai deixando de lado. Aí o afeto fica coisa por último. A gente não dá conta de prestar atenção mais nos detalhes. E é o detalhe que faz a diferença. É o olho no olho na hora de sentar à mesa, para jantar, para almoçar. A gente já tem uma vida corrida onde a gente tem que sacrificar um horário de almoço no local de trabalho, onde a gente vai almoçar, nas vezes das lanchonetes, nos fast food da vida, na beira do balcão, olhando para a gente que você nunca viu na vida. Fica aquele olhar psicótico que atravessa as pessoas, sem sentido nenhum, comendo alguma coisa sem saber o que está comendo, não tem gosto, não tem paladar, pega as coisas e olha, a vida está passando e você, sem sentido. Qual que é a estrutura básica da sociedade que nós estamos criando? É a sociedade do consumo. Consumo pelo prazer do consumo. Nós criamos, nós sustentamos e nós estamos buscando sentido nisso aí. E o consumismo nos leva à perda do valor. Por quê? Porque não tem mais valor as coisas.
Antigamente, quando a gente estava lá naquela época ainda da escassez, as coisas tinham um valor extraordinário. Tudo era muito difícil. Aliás, o que nós somos ainda, né? Temos medo de tecnologia, temos medo dessas coisas novas. Por quê? Porque o nosso mundo era um mundo da escassez. A gente não tinha isso aí toda hora. Esses meninos de hoje têm brinquedinho de 1,99 a todo instante. Meia hora depois, ele já desmontou tudo. Você chega descabelando, menino do céu, o que você fez com o brinquedo? Eu falei, calma lá, pai, peraí, monta para sorvete. E tem uns que devia você e fala assim, não, tem 3 jeitos diferentes de montar. Nós, no nosso tempo, não podíamos mexer em nada, tomava tapa na mão. O pai da gente mandava um brinquedinho melhorzinho pra gente no Natal. Era um carrinho de pilha, um carrinho de controle remoto. Na hora que a gente ia brincar, o pai da gente ficava na amarração, sabe o que é amarração? Ó, menino, vai, nossa, vai bater, segura. Aí, brincava meia hora. Meia hora que você brincava, eu já ia lá, já brincou demais. Vamos guardar agora, né? Vamos. Tapeava a gente, botava em cima do guarda-roupa. Depois você tinha contato com um brinquedo só de visual. O coleguinha chegava, eu ganhei um carrinho de pilha, mas mentira. Vem cá pra você ver. Perda dos valores hoje, porque nada tem valor mais. Você ganha muito, você tem muito. Nós naquela época tínhamos um valor extraordinário. As coisas mais simples tinham um significado extraordinário. Eu garanto, quem é que ganhou aqui a primeira bonequinha, o primeiro carrinho de plástico? Mas eu vou te contar, é bom demais. Não adianta a gente falar mal. O mundo consumista é bom demais. É muito mais fácil. É simples. Se não fosse tão problemático, era bom demais. É assim mesmo, né? Tudo que é bom demais da conta, a gente tem que ficar com medo, porque pode dar algum problema. Mas a gente começa a ficar com culpa na cabeça, porque é o seguinte: 40% da população mundial não consome nem comida. Então, quando a gente vai comprar alguma coisa, fica na cabeça da gente: ai meu Deus, será que eu estou comprando além da conta? Será que se eu esperar um pouco mais, o preço pode abaixar e alguém entrar no mercado e consumir, ter o direito de consumir? Fica nessas perguntas na cabeça da gente. É lógico que isso aí é tudo novo para nós. Tem só 60, 70 anos esse mundo do consumo, onde a gente desenvolveu uma maneira de pensar a vida querendo o novo. O novo é o prazer pelo prazer. E a perda dos valores é exatamente essa consequência, onde a gente vai simplesmente optar pelo prazer e não pela felicidade. Felicidade é construída, prazer é daqui para baixo. Sensações está ligado à alimentação, consumo, visual, está ligado ao externo. Felicidade não, felicidade é daqui para cima. Aí é construção. Aí a gente tem que começar a elaborar um pouco mais. Aí já não é muito fácil, já não é tão fácil assim. É por isso que a Bíblia, Jesus de Nazaré, fala: a felicidade não é desse mundo. Nunca foi, não é e nem nunca será. A felicidade não é desse mundo. Quem tiver querendo felicidades na matéria, no mundo material, não vai conseguir, porque é fugaz, é passageiro. O máximo que você consegue é prazer. É no mundo das sensações, não no mundo das emoções construtivas, que constrói conhecimento, que constrói capacidade, que constrói transformações, que constrói melhoramentos, espiritualidade. Aí sim, felicidade. Qualquer pessoa, eu gosto sempre de citar o exemplo de atleta de alta performance, porque eles dão esse exemplo para nós mais fácil de compreender. A nossa Daiane dos Santos, a nossa ginasta, treina 7 horas e meia por dia, de acordo com as reportagens. Pula para lá, pula para cá. Como é que vocês acham que deve estar o tornozelo dela no final da jornada de trabalho no dia? Como é que deve estar o joelhinho dela no final da jornada de trabalho? Arrebentado, doendo.
É saquinho de gelo para lá, saquinho de gelo para cá. Dói. Se fosse a busca da materialidade, da felicidade nesse mundo, ela pararia. O que ela quer então? Ela quer algo que transcenda a materialidade. Ela quer subir num pódio. Aí o outro vem fazer, mas ela quer subir num pódio. Mas será que ela quer subir num pódio mesmo? Vamos construir 5 pódios para ela e dar de presente para ela. Ela leva para sua casa o pódio, chega lá e sobe toda hora. Você sobe do pódio, desce do pódio. Toda hora que você quiser, você vai lá e sobe do pódio. Não é o ato de subir no pódio, é a construção da felicidade. É a trajetória que sai da prática material, da prática cotidiana e transcende. É por isso que ninguém não tente entender a felicidade de estar com uma pessoa simplesmente na matéria, materialmente falando, não sustenta. É por isso que às vezes, se nós vamos pegar, por exemplo, que casamento é só aquela parte inicial que nós falamos, só a carne, fica faltando o essencial, que é o que dá o quê? O sentimento de felicidade. Dá o sentimento de felicidade. Porque se fosse só a primeira parte, Nossa Senhora, na hora que acaba, dá uma olhada assim para a pessoa, você ainda está aqui ainda? O amor é que sustenta, isso é que gera o sentimento de felicidade. Então, buscar a proximidade, nunca foi tão fácil ser próximo de alguém, mas só que aumenta as rupturas. Quanto mais próximo a gente está, mais ruptura a gente tem. Hoje você pode sair daqui 7 horas da manhã, vai em São Paulo e volta à noite, já vai dormir em casa. Fácil. Imagina na época bíblica lá, que Paulo de Tarso para fazer uma palestra às vezes lá em Cesareia, ou seja lá o que for, para os Coríntios, viajava 6 meses, 1 ano a pé. Hoje a gente sai daqui, vai em São Paulo, faz a palestra, volta, à noite a gente está aqui ainda para tomar um banho, para dormir sossegado. Quanto mais próximo a gente está, mais fácil fica as rupturas, porque a gente não dá o distanciamento para gerar. E esse distanciamento é o distanciamento do respeito ao outro. A gente quer invadir o espaço do outro, então a gente aproxima demais. E quanto mais próximo a gente está, menos a gente enxerga o outro. Quanto mais próximo, menos eu tenho capacidade de enxergar. Khalil Gibran fala, o que aconteceria se eu pegasse aquela parede e essa parede e colocasse as duas aqui no meio? A casa caía. Para que a casa se sustente, eu tenho que colocar lá e aqui. É o respeito à própria lei de sustentação. Então a gente tem que dar um espaço para o outro e respeitar o espaço do outro. Mas não, nós estamos numa época de consumo. Até pessoas a gente consome, porque nós não somos a geração do controle remoto. Azedou, a gente muda de canal. Azedou de novo, a gente muda de canal. É fácil. Azedou de novo, a gente muda de canal. Aí o que acontece quando a gente vai para a sociedade? As pessoas também são consumíveis. Por isso que eu tenho saudade daquele tempo do namoro. Vocês lembram daquele namoro? Terça, quinta e domingo você vai para casa da sogra, filar o cafezinho da sogra, né? Era de lei, terça, quinta e domingo. Hoje não, hoje é ficar no mesmo baile, baile. Hoje não tem baile, hoje é balada. Na mesma balada, o indivíduo, aquela ali deu um fraga. Deixa eu chegar lá. E aí? Olha a conversa. A comunicação é uma beleza, não é? A comunicação é chique. Eu fico impressionado de ver a comunicação. E aí? Demorou. Tá afim? Ou? Nossa! Eu lembro do professor Ayrton embaixo que faz, de vez em quando você vê 2 jovens conversando, fica parecendo 2 motores elétricos. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Ligado? Tá ligado? Quando não estão espirrando.
Quando não estão espirrando, tipo assim, 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 tipo assim. E você vai atrás, saúde, 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 saúde. Fala tipo assim, tipo assim. Agora a gente tem que aguentar o gerundismo, que denuncia a nossa história. Aqui, ó. É tudo uma coisa muito passageira. É tão passageira que as coisas não acontecem. Estão sempre acontecendo. Aqui, ó, é o gerundismo. A pessoa gasta 4 verbos para falar uma coisa. Nós vamos fazer uma festa. Lá você poderá estar comprando o seu ingresso. 3 verbos, 4 verbos cada vez. É sempre uma ação sendo, acontecendo. Por quê? Porque é tudo tão fugidio, tão passageiro, que as pessoas não têm confiança de falar assim, não, lá você comprará o seu ingresso na porta. É uma ação fechada. Não, lá você poderá estar comprando. Sempre ando, indo. Eu já não digo. Dr. Pascoal Ciclo Neto gosta disso. Então, o que explica a queda do número de casamentos e o aumento do número de divórcios? Primeiro, começa lá. A ascendência da mulher no mercado de trabalho. A mulher vai para o mercado de trabalho, nos últimos 50 anos, ela divide exatamente o trabalho em 2. Hoje, mais ou menos por alta, é 47, 48% de mulheres no mercado de trabalho, 52, 53% de homens no mercado de trabalho. Dividiu literalmente em 2. Em 1904, 1905, era mais ou menos 4% a população de mulheres trabalhando fora de casa. Hoje, meia. Então já começa por aí. O homem já não é o centro das decisões, porque já tem que começar a dividir espaço com a mulher, que cada vez mais está bem sucedida, porque a mulher tem muito mais, às vezes, aptidão para entender certas coisas, para liderar, para falar, para admoestar, para fazer exatamente as persuasões, que hoje não é a época do controle, mas é a época da persuasão. Então a mulher está muito mais apta. Aí o que vai acontecer? A ordem do pátrio poder desestrutura-se, e no que desestrutura, aí a fragilização. E começa então, surge daí os diversos conflitos, quais não resolvidos satisfatoriamente, implicam nas separações. Quantos casos a gente já viu que está exatamente inserido nesse contexto? Quando não acontece, por exemplo, outras coisas. Aí vem droga, vem uma série de outros fatores que agravam o quadro. Aí a gente começa a perceber o seguinte: as estatísticas vão aumentando. Casamentos que levam a divórcio. Nos Estados Unidos, 60%. Inglaterra, essa pesquisa, publicada na Veja, em 11/8/99. Estados Unidos, 60% dos casamentos terminam em divórcio. Inglaterra, 40%. No Brasil, a pesquisa foi feita em 1985, um casal se divorciava para cada 9 casamentos. E em 95, essa proporção era de um divórcio para cada 4 uniões. E 7 em cada 10 matrimônios registrados no Brasil hoje terminam em 10 anos no máximo. A complicação chegou no seu nível máximo. Aí agora, como é que a gente vai entender isso? Vamos perguntar por que vai casar. Por que a pessoa casa hoje? Mesmo com toda essa perspectiva negativa, as pessoas continuam se casando. Jovens do Brasil hoje, de 25 até 35 anos, 80% tem um cônjuge. Continuam casando. Só que das diversas formas de casamento. Alguns países, por exemplo, precisam de determinadas condições, que é só o casamento religioso que vale. Em outros países, só o casamento civil. Em outros, o casamento civil religioso. Em outros, nem o civil nem o religioso. No nosso caso, no Brasil aqui, acho que é necessário civil, é necessário, mas uma união estável, depois de 2 anos, comprovada, já é considerado casamento com todos os direitos adquiridos. Então, nem o civil nem o religioso precisa mais. Então as pessoas começam a juntar, e junta. Vamos? Pega as traias, vamos embora.
E costuma, às vezes, a pessoa chegar. Agora, o que é interessante é que essas perguntas que foram feitas, por que você casa? Por que as pessoas ainda continuam casando? Primeiro, para não ficar só. Olha as perguntas. Para não ficar só. A maioria absoluta das perguntas cai nesses 3 casos aí. É quase que a totalidade absoluta das respostas. Casa para não ficar só. Muito tempo de namoro. O fundo de garantia está grande. O fundo de garantia está grande. Costuma até categorizar como uma união estável, porque dependendo do tipo de namoro de hoje, o namoro de hoje é uma união geralmente estável. Então a pessoa se casa porque já tem muito tempo mesmo. Perdi 1.500 e queira logo 2, vamos lá. Vamos embora. E a pessoa perguntada fala assim: não, é porque está todo mundo casando, eu estou com medo de ficar com a titia aqui, então eu vou também. Vamos embora. A pessoa se casa, literalmente, Maria vai com as outras, porque o outro está casando, então a gente vai também. Ninguém, olha, responde que está se casando por amor. As pessoas, eu estou me casando porque eu amo a pessoa. Eu descobri que eu quero viver com ela. Eu quero fazer uma combinação com ela para a gente viver junto, para trabalhar junto. E é por isso que as pessoas estão perdendo o fluxo. É aí que a gente entra no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz a respeito do divórcio: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Os discípulos perguntaram a Jesus, e ele respondeu: não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão 2, mas uma só carne. Não separe o homem o que Deus ajuntou. Mas por que, então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação ou uma carta de divórcio e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração, que Moisés permitiu que despedisse de vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Casa-se por todos os motivos, menos o principal, que é exatamente o gostar. A gente não vai no amar, a gente vai só até no gostar. É um amor que está sempre assim: nada, se não der certo, eu vou encarar. Se não der certo, não é larga. Está fácil. Então a pessoa não vai fazer nada para melhorar a situação. E aí a pessoa perde o fundamento principal do casamento, que é construir uma relação a 2 para autocrescimento, crescimento do outro e crescimento em conjunto. E fazer com que os filhos também tenham a oportunidade de realizar esse crescimento. Aí a pessoa então começa a não sentir o prazer das pequenas coisas. Eu estou aqui pegando Dona Adélia Prado, a nossa grande poeta, que é de uma sensibilidade extraordinária. Na hora que eu li esse poema, eu fiquei impressionado de ver a capacidade que a pessoa tem de remeter a gente a coisas extremamente significativas na vida da gente, que a gente às vezes não presta atenção. Nós deixamos de construir esses detalhes na vida. Ela, nesse poema dela, Casamento, extraído do livro Poesia Reunida, da editora Siciliana, olha que maravilha. Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que ele limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom. Só a gente sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como: esse foi difícil, prateou no ar, dando rabanadas, e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos pela primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas, espoca.
Somos noivo e noiva. Maravilha. Quantas pessoas não aproveitam isso? Na hora que o marido aponta na esquina com os peixes e vem. Eu não quero nem estar aqui. Vocês são porque vocês têm catingueiro parado. E perde a chance e depois reclama. A minha vida, Nossa Senhora, a nossa relação se desgastou. Nós já perdeu o tchan. Já não tem mais aquela coisa, sabe? Alguns até falam assim, não, porque se o nosso amor virou cinzas, é porque nós mandamos brasa. Brasa para choque de caminhão. Não é nada. É porque a pessoa deixou de aprender, deixou de construir as pequenas coisas, as pequenas delicadezas do dia. Quem é que não vai aproveitar uma coisa dessa? Na hora que passa, por exemplo, perto do companheiro, se ele está fazendo alguma coisa, dá uma parada, né? Penteie um pouquinho, né? Dá uma cutucão. A pessoa olha, não, sai pra lá. Não há relação sem amizade, aquelas relações sem amizade. Aproveita, eu pago para ver, eu aposto com você, eu faço um desafio. A relação pode estar totalmente capenga, sabe aquela relação que você não pode nem olhar um para o outro, mas que a passarinha bate e a pessoa fala, Nossa Senhora, gente, não aguento mais não. Pelo amor de Deus, quanto tempo aqui que eu aguentei? Eu só dou uma dica. Faz o esforço maior que você tiver na vida. Chega em casa, dá uma olhada e fala assim, hoje eu vou brincar. É divertido. E chega e fala assim, vamos? É lógico que a pessoa vai estranhar. Que bicho te mordeu? Esvolte, mas o santo desconfia, mas desconfia mesmo. Insista, insista. Vai no toque. Deixa eu te falar uma coisa. Você está chique de marido hoje. Venha. Deve ter feito alguma coisa errada para vir me bajulando assim. Deve ter feito alguma coisa errada. O que foi? Pode ir falando, pode ir falando. Não, eu apenas quero chegar próximo de você. Deixa eu tocar, deixa eu... Aí, uma esbarrada de cotovelo, uma escamação lá, a faquinha tá só... De repente o cotovelo... E olha onde vai terminar, gente. Coisas prateadas esfocam. Somos noivo e noiva. Tem coisa mais deliciosa do que isso? E outra, não custa nada. Custa só a boa vontade de abrir um sorriso, de dar um beliscãozinho, de puxar a orelhinha. Vem cá, querido. E você recupera uma relação desgastada há muitos anos. Nós temos que deixar de ser plateia da nossa vida e assumir a condição de atores. Nós deixamos e nós nos projetamos nas novelas da vida e a gente não se torna ator da nossa própria história. Nós temos que assumir a condição de ser atores, autores da nossa própria história, da nossa própria condição de ser. Senão a vida passa e de repente nós já estamos capenga pela própria condição fisiológica da idade e aí já não dá mais. Mas mesmo assim ainda resta uma esperança quando realmente a gente cultiva o que a gente chama de amor. Essa história comove qualquer um. Um homem bastante idoso procurou uma clínica para um curativo em sua mão ferida, dizendo-se muito apressado porque estava atrasado para um compromisso. Enquanto tratava, o jovem médico quis saber o motivo da pressa. E ele disse que precisava ir a um asilo de velhos
tomar café da manhã com sua mulher, que estava internada há bastante tempo. Sua mulher sofria do mal de Alzheimer, em estágio bastante avançado. Enquanto terminava o curativo, o médico perguntou-lhe: ela não ficaria assustada pelo fato dele estar atrasado? Não, disse ele, ela já não sabe quem eu sou. Há quase 5 anos ela nem me reconhece. Intrigado, o médico lhe pergunta: mas se ela já nem sabe quem o senhor é, por que essa necessidade de estar com ela todas as manhãs? O velho sorriu, deu uma palmadinha na mão do médico e disse: é verdade, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Enquanto o velhinho saía apressado, o jovem médico sorria emocionado e pensava: esta é a qualidade de amor que eu gostaria para a minha vida. O amor não se reduz ao físico, ao romântico. O amor verdadeiro é a aceitação de tudo que o outro é, de tudo que o outro foi, do que será, do que já não é mais. Quando os homens forem bons, farão boas instituições. Muita paz para todos. Nós vamos agradecer ao José Amaral pela sua contribuição, pelo seu trabalho de hoje à noite. Lembrando a vocês que o telefone de contato, José Amaral está aqui no telão. Aqueles que quiserem entrar em contato com ele, a gente conhecer.